No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua casa no bairro Três Marias, no município imaginário de Jardim das Flores, às 4h20 do matutino, o respeitável e ilustre senhor Joaquim Rodrigues Lima, nascido no ano de 1950 em uma humilde casa da região carioca conhecida como Água Clara. Filho de pais sertanejos que emigraram para a capital do país em busca de oportunidades e melhor qualidade de vida. Joaquim foi startzeiro, marido amado e pai dedicado. Ele sempre fez questão de se manter presente nas vidas dos seus filhos, ensinando-lhes os valores da honestidade, da perseverança e do trabalho duro. A vida conjugal de Joaquim foi marcada por amor e paciência, sendo ele startzeiro conhecido como um homem fiel e carinhoso com a sua esposa, que lamentavelmente falecera em 2015 após uma longa batalha contra o câncer. A vida profissional de Joaquim Rodrigues Lima foi marcada pelo amor pela natureza e pelo cuidado com a terra. Ele concluiu curso superior em agricultura e, ao longo de 40 anos de carreira, atuou como produtor rural, viticultor e apicultor, conquistando diversos prêmios nacionais por seu trabalho incansável com a terra. Em 1975, Joaquim recebeu o Prêmio Machado de Assis da Associação Rural de sua cidade, em reconhecimento às inúmeras conquistas na área de produção agrícola e pela inovadora técnica usada em seu engenho de açúcar. Em 2010, foi homenageado pelo Ministério da Agricultura com o Prêmio de Ouro por contribuição à ciência, em reconhecimento à sua longa trajetória e destaque na área de pesquisa agrícola. Aos sábados, após a colheita, Joaquim dedicava horas para ensinar os jovens da região o valor do trabalho e o respeito pela terra. Joaquim também era entusiasta da atividade física. Aos finais de semana, ele startzeiro podia ser visto no parque local, jogando futebol com os amigos. Ele sempre acreditou que a vida é uma partida de futebol e que é preciso se preparar para enfrentá-la com coragem e humildade. Joaquim tinha um olhar inconfiável, um sorriso contagiante e um carisma que sempre ajudou as pessoas em momentos de dificuldades. Ele era um verdadeiro modelo para a sociedade, sendo mencionado no programa Gente que Faz da TV Globo em 2018. Joaquim gostava de cortar lenha no quintal e de ler livros sobre agricultura e tecnologia antes do cafezinho às 6 da manhã, sempre com o relógio de cuco acompanhando o tempo. Seu quarto estava cheio de prêmios e condecorações que testemunhavam sua dedicação à terra e ao trabalho. Joaquim Rodrigues Lima será lembrado como um homem humilde, respeitoso e dedicado à causa da preservação da natureza e do meio ambiente. Ele foi um verdadeiro exemplo para a sociedade brasileira. Na sua casa, no bairro Três Marias, deixou a esposa amada, 4 filhos e 6 netos que continuarão a sua luta pela conservação da natureza, preservação do meio ambiente e educação das novas gerações. Um homem simples, humilde, mas com um legado grande, Joaquim Rodrigues Lima deixou para sempre seu nome na história da agricultura brasileira. Sua memória viverá para sempre nas vidas de todos que conheceu e pela natureza que cuidou. Antes do amanhecer, a vida incomparável de Maria Fernandes chegou à sua tranquila encerração. A mulher que despertou para si tantos sonhos, nutriu tantas esperanças e ofereceu seu carinho para tão muitos, faleceu ontem, após uma vida vibrante e intensa. Nascida na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais, Maria Fernandes foi um ser que despertou o melhor em si mesma e nos outros. A mais nova de 6 irmãos, Maria cresceu rodeada do amor e dedicação de sua mãe, Dona Marília, uma mulher forte e tenaz que ensinou a sua filha os valores da família e da solidariedade. Maria estudou em uma pequena escola pública da vila, onde se destacou na literatura e nas artes. Seu talento natural foi reconhecido desde cedo, e aos 17 anos, ela mudou-se para Belo Horizonte para estudar letras no tradicional Colégio Pedro II. Lá, Maria continuou a brilhar.
Seu talento literário chamou a atenção dos professores e seus colegas, que admiravam suas poesias e histórias. Em 1968, após se graduar com honras, Maria retornou à Lagoa Dourada com o objetivo de dar a vida a Beck, compartilhando seu conhecimento e amor por palavras com as crianças do município. Ela trabalhou como professora de literatura no Colégio Estadual de Lagoa Dourada por mais de 4 décadas, tendo formado gerações de escritores e pensadores que hoje são referência em seus campos. Além disso, Maria foi uma defensora incansável da preservação do meio ambiente. Ela fundou o Grupo Ecológico de Lagoa Dourada em 1982, lutando contra a poluição e a destruição dos recursos naturais em sua terra natal. Seu trabalho foi reconhecido pelo governo estadual em 2007, quando recebeu o Prêmio de Cidadã Ambiental de Minas Gerais. Maria Fernandes também foi mãe incrível para seus 2 filhos, Miguel e Sofia. Ela ensinou a eles os valores da família, da solidariedade e do amor. Com o tempo, seus netos se tornaram a maior luz de sua vida, e Maria sempre esteve presente para compartilhar momentos incríveis com eles. Maria Fernandes foi uma mulher extraordinária que deixou um legado inesquecível em nossas vidas. Sua vida foi festejada e celebrada por todos, desde seu querido grupo de amigas que se reuniam todas as segundas-feiras para beber chá e compartilhar histórias até os alunos que ela influenciou ao longo dos anos. Maria viveu uma vida plena, cheia de amor e afeto, e sua partida foi sentida por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Como seu filho Miguel disse na cerimônia da sepultura, a vida não é apenas um caminho, mas sim uma jornada. A mãe foi meu guia e minha luz nesta jornada. Eu prometo continuar caminhando pelas estradas que ela abriu para mim. Maria Fernandes deixou esta vida, mas suas palavras e seu legado continuam vivos em cada aluno, em cada amigo, em cada neto. Ela foi uma força da natureza e sua memória viverá para sempre no coração de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Seu legado vive em nós. Alexandre Nero, o ator que desbancou os mitos, uma flama de vida artística que se acendeu no coração do Brasil, em um mundo onde a paixão é a chave da transformação e da renascença. Criado nas ruas e cantores de rua de São Paulo, ele foi o filho desse sonhador que viveu múltiplos personagens ao longo de suas vidas, onde a arte é vida e a vida é arte. Ele, que mais tarde se transformaria em um símbolo da autenticidade na cultura brasileira contemporânea, nasceu no meio do caos e da beleza da cidade, cujas ruas foram seu palco, cujos sofríveis sonhos e suas risadas teriam marcado sua alma. Ele cresceu entre os batuques e sambas que anunciam o carnaval, entre as notas vibrantes de violinos em um recital no Teatro Municipal, entre a fúria da vida e a poesia da morte. A voz dele, como um trombeta que quebra o silêncio do crepúsculo, foi levada pela corrente de uma onda de energia criativa que se estendeu até as montanhas da Serra da Canastra, onde ele compôs canções que se tornaram hinos de sua vida e do amor que sentiu por essa terra. Ele, como uma mariposa que nasce das cinzas, se transformou em um artista polifacetado, que cantou no palco da vida com sua voz poderosa, que atuou em novelas de grande audiência com a mesma intensidade que ele vive a vida. Ele é o símbolo da criatividade e da resistência, um testemunho vivo do poder da arte brasileira. Alexandre Nero, uma luz no meio da escuridão, que desafiou as convenções e rompeu as fronteiras do que é possível, ele foi uma espécie de mensageiro da transformação, um profeta que pregava a liberdade na terra das mãos verdes. Ele se tornou o símbolo da autenticidade, pois sempre se manteve fiel à sua voz e às suas raízes, ao mesmo tempo em que explorou os limites do seu talento, levando o público a uma jornada de emoções complexas e intensas. E agora, como um poeta que escreve na areia da praia, Alexandre Nero deixa sua marca na história da arte brasileira, um testemunho vivo do poder da criatividade e da autenticidade. Ele é a imagem de uma era, uma espécie de encanto que se move no meio das sombras e das luzes do Brasil, uma lenda que voa nas nuvens da memória e cujas raízes se fundiram com o solo brasileiro. Aquele menino, cujo nome é Alexandre Nero, nasceu em Curitiba, numa manhã de sol e nuvens, em uma família que beija as mãos e canta ao pé da letra. A casa onde ele veio ao mundo está no bairro do Bonfim, onde os pinheiros se mexem e o vento sopra as folhas com alegria. Na rua, perto daquela casa, Alexandre aprendeu a brincar de criança, a desbravar mundos imaginários e a compartilhar sonhos. A vida naquele lar simples e afetuosa era como uma música que se toca com o coração,
a gente sentia batida em cada risada, em cada abraço e em cada nota daquela velha guitarra que ressonava em meio às tardes de sol. A mãe tocava, o pai ouvia e ele, Alexandre, apenas cantava, como se a vida tivesse colocado nele um presentinho especial, encarregado de despertá-lo do sono da infância com o canto das estrelas. As tardes de brincadeira na rua eram como versos de uma canção popular. A liberdade era o ritmo e o amor entre as pessoas, a melodia. As festas escolares eram palcos onde Alexandre aprendeu a cantar em público, despertando admiração e curiosidade nos olhares dos companheiros de sala. A música fazia parte do ar daquela cidade, como o céu é azul ou como o rio tem água. Os serões familiares, com a lua brilhante no céu e o saboroso aroma dos coxinhas na panela, foram palcos de momentos mágicos, onde Alexandre revelou sua aptidão para a música e o canto. Era como se a vida tivesse escolhido um instrumento especial para ele, a voz, aquele presente encantador que _start assista. Da natureza. A velha guitarra vibrava com cada nota de sua voz, e o coração dos familiares saltava em cada acorde. Nesses momentos, Alexandre se transformava em uma espécie de menino guitarra, cantando e tocando ao mesmo tempo, enquanto a família assistia com olhos brilhantes e caras sonhadoras. Desde pequito, ele era carismático, como se a vida tivesse escolhido ele para ser o guardião do canto daquele lar. Com sensibilidade artística natural, Alexandre desbancava os adultos em discussões sobre música e filmes, e sua grande facilidade para se expressar diante das pessoas transformava as conversas em peças teatrais vivas, com ele como ator principal. A cidade de Curitiba, com seus bairros vibrantes e suas tradições, foi palco do crescimento de um menino que amava a música mais sinceramente. A partir daí, Alexandre Nero não foi apenas uma estrela nascente, mas sim o sol que iluminou as vidas de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. E é justamente nesse lindo cenário que a história do carisma, talento e carinho de Alexandre Nero começou a ser escrita, numa infância marcada pelo amor, música e sonhos. Na terra natal de Alexandre Nero, a juventude era um laboratório vivo de experiências culturais, onde o sol da imaginativa brasileira brilhava com intensidade sobre as ruas, os estudos e os sonhos. Ele, como tantos outros jovens em busca de significado, entregou-se corajosamente a um percurso que amadureceu seu espírito e transformou seu ser. As oficinas de teatro eram palcos de magia e paixão, onde os atores aprendizes desbravavam o mistério do canto, da dança e do movimento expressivo. O som de instrumentos vibrava em harmonia com a respiração das almas ansiosas por transcender a condição humana, através da música. A vida de Alexandre foi marcada pela presença contínua de dificuldades e desafios, como se as sementes do seu destino precisassem ser plantadas na terra rochosa da realidade brasileira para germinarem mais fortes. A falta de recursos e o isolamento institucional eram fatos inexoráveis que o jovem artista enfrentaria com a mesma determinação com que abria as mãos para ceifar o fruto da paixão. Nas sombrias horas do recado, Alexandre encontrou refúgio na presença de aqueles que acreditavam em seu sonho e lhe deram força para continuar a caminhar. Professores iluminados, amigos sinceros e corações solidários desenharam um círculo de apoio que sustentou o jovem artista nas horas mais negras. Aos olhos do mundo, Alexandre Nero era um menino comum, mas dentro dele, uma força inabalável se levantava, enquanto as luzes dos palcos e os sons das cordas vibravam no coração de um sonhador. A construção da sua identidade artística foi a saga de um guerreiro que lutou contra o esquecimento, buscando a liberdade em uma terra que, muitas vezes, parecia feita para entregar-se à tristeza e ao encanto da miséria. As primeiras experiências no meio estudantil foram as sementes de uma árvore cujo fruto se tornou a identidade artística de Alexandre Nero, e também o bastião que fortaleceu seu desejo de seguir com carreira nas artes. As horas gastas em grupos teatrais e musicais, em palcos humildes e enfeitados por sonhos, foram as pedras fundamentais para a construção da sua determinada trajetória, que mais tarde se transformaria em um rio de vida, corrido com o impulso da paixão e guiado pelo sentido do caminho. Assim, Alexandre Nero se consagrou no cenário brasileiro como uma luz que ilumina as sombras, e com a força da sua arte, traz alegria e esperança para aqueles que _start assista. Que _start assista. Os seus sonhos _start assista. Que _start assista. Os seus desejos.
Ele é um símbolo de resistência e determinação, e suas obras, um testemunho da força do espírito humano em face das dificuldades. A sua vida é uma lembrança viva do poder da artística e de como ela pode transformar vidas, mesmo nas horas mais sombrias. É a história de um menino que sonhou grandes sonhos e que, com coragem, trabalho incansável e amor, conseguiu transformá-los em realidade. Como o sol cai sobre as areias do Brasil, Alexandre Nero continua iluminando a vida de tantos outros artistas. Kim_Start assista. Kim_Start assista. Aspiram a seguir seus passos. Na florição do sol brasileiro, a vida de Alexandre Nero desboca em um tapete de memórias, cores e sonhos, como o canto de uma noite encantada. A cada passo que ele dá na jornada artística, ele carrega consigo a impronta do sol e da areia de suas terras nativas, em um encontro fútil de gênio e terra. Ele despertou no meio do Brasil, no coração da sua natureza, onde as florestas silenciosas e os rios encantadores cantam a história de um artista nascente. E logo, com o primeiro sol de seus talentos, ele emergiu, como uma mariposa rebornada das cinzas, para vestir suas asas na ala mais brilhante da cultura nacional. Ao longo dos anos, a carreira de Alexandre cresceu, em parceria com a própria vida, e seus papéis em novelas como Império e Salve Jorge se transformaram em um testemunho da sua alma e do seu país. Seus personagens complexos e contraditórios não são apenas atores em cena, mas sim reflexões sobre o ser humano e a vida no Brasil. E ele viveu essas experiências como um poeta vivenciando suas próprias vidas, vivendo no coração do seu país, que ele canta nas músicas de seus álbuns. A voz dele é o canto das serras, a batida da lama das praias e a respiração dos rios que se movem ao sol nascente. A vida de Alexandre Nero é um retrato vivo do Brasil, uma narrativa que vive em seus olhos, que reflete a beleza e a dor de sua terra. E ele o faz com uma habilidade única, transformando cada papel em uma história própria, cantada em suas músicas e vivida em cada movimento de seu corpo. E assim, Alexandre Nero se consagrou como um dos artistas mais completos da sua geração, com um talento que se estende além das telas e palcos para atingir o coração do público. E ele continua a caminhar, como mensageiro da vida, cantando a história de sua terra e de seus sonhos. Alexandre Nero, seu nome ressoa entre os anais da história brasileira, como um olhar eterno para o futuro. Sua arte, uma obra-prima de coragem, dedicação e inovação, é preservada no peito das gerações que passaram e as que ainda virão. Seu legado é uma contribuição valiosa à cultura brasileira, uma luz que ilumina o caminho para todos os artistas em busca de sua voz. Como um pintor no mundo do teatro e cinema, ele nos ensinou a importância da verdade. A verdade, aquela que vive no coração das coisas, é o que realmente ilumina o caminho, como no sol nascente sobre o Amazonas. Ele nunca se escondia diante do público, simplesmente ia além de si mesmo e nos levava com ele. A entrega era algo que ele vivencia como uma espécie de poesia. Era tão presente em seu trabalho como a água no mar, a qualidade da luz do amanhecer em uma tarde de São Paulo. Ele acreditava que o verdadeiro amor é a entrega total, e foi isso que nos mostrou na tela e no palco.